Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na sua 59ª Assembleia, realizada a primeira etapa online, agora de 25 a 29 de abril, enviou mensagem ao povo brasileiro. Na Diocese de Caxias, essa mensagem será dada à voz pelos padres que fazem parte do Conselho Presbiteral de nossa Diocese. São 12 parágrafos e 12 os padres por ordem alfabética que darão voz a esta mensagem. E essa mensagem começa com a citação bíblica, que é Romanos 5:5. A esperança não decepciona. Escutemos. Guiados pelo Espírito Santo e impulsionados pela ressurreição do Senhor, unidos ao Papa Francisco, nós, bispos católicos, em comunhão e unidade, reunidos para a primeira etapa da 59ª Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, de modo online, e com a representação de diversos organismos eclesiais, dirigimos ao povo brasileiro uma mensagem de fé, esperança e corajoso compromisso com a vida e o Brasil. Enche o nosso coração de alegria perceber a explosão de solidariedade que tem marcado todo o país na luta pela superação do flagelo sanitário e social da Covid-19. A partilha de alimentos, bens e espaços, a assistência às pessoas solitárias e a dedicação incansável dos profissionais de saúde são apenas alguns exemplos incontáveis de ações solitárias. Gestores de saúde e agentes públicos, diante do cenário de medo e insegurança, foram incansáveis e resilientes. O Sistema Único de Saúde, o SUS, mostrou sua fundamental importância e eficácia para a proteção social dos brasileiros. A consciência lúcida da necessidade dos cuidados sanitários e a vacinação em massa venceu a negação de soluções apresentadas pela ciência. Contudo, não esqueçamos a morte de mais de 660 mil pessoas e nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, trazendo ambos em nossas preces. Agradecemos ainda, de modo particular, as famílias e outros agentes educativos que não se descuidaram da educação das crianças, adolescentes, jovens e adultos, apesar de todas as dificuldades. Com certeza, a pandemia teria consequências ainda mais devastadoras, se não fosse a atuação das famílias, educadores e pessoas de boa vontade, espírito solidário e abnegado. A campanha da Fraternidade em 2022 nos interpela a continuar a luta pela educação integral, inclusiva e de qualidade. A grave crise sanitária encontrou o nosso país envolto numa complexa e sistêmica crise ética, econômica, social e política, que já nos desafiava bem antes da pandemia, escancarando a desigualdade estrutural enraizada na sociedade brasileira. A Covid-19, antes de ser responsável, acentuou todas estas crises, potencializando-as, especialmente na vida dos mais pobres e marginalizados. O quadro atual é gravíssimo. O Brasil não vai bem. A fome, a insegurança alimentar são um escândalo para o país. Segundo o maior exportador de alimentos no mundo, já castigado pela alta taxa de desemprego e informalidade. Assistimos estarrecidos, mas não inertes, os criminosos descuidos com a terra, nossa casa comum. Num sistema voraz de exploração e degradação, notam-se a dilapidação dos ecossistemas, o desrespeito com o direito dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, a perseguição e criminalização de líderes socioambientais, a precarização das ações de combate aos crimes contra o meio ambiente, os projetos parlamentares desastrosos
contra a casa comum. Tudo isso desemboca numa violência latente, explícita e crescente em nossa sociedade. A crueldade das guerras que assistimos pelos meios de comunicação pode nos deixar anestesiados e desapercebidos do clima de tensão e violência em que vivemos no campo e nas cidades. A liberação e o avanço da mineração em terras indígenas e em outros territórios, a flexibilização da posse do porte de armas, a legalização do jogo de azar, o feminicídio e a repulsa aos pobres não contribui para a civilização do amor e fere a fraternidade. Diante deste cenário, esperamos que os governantes promovam grandes e urgentes mudanças em harmonia com os poderes da República, atendo-se aos princípios e aos valores da Constituição de 1988, já tão desfigurada por meio de projetos de emendas constitucionais. Não se permita a perda de direitos dos trabalhadores e dos pobres, grande maioria da população brasileira. A lógica do confronto, que ameaça o Estado Democrático de Direito e suas instituições, transforma adversários em inimigos, desmonta conquistas e direitos consolidados, fomenta o ódio nas redes sociais, deteriora o tecido social e desvia o foco dos desafios fundamentais a serem enfrentados. Neste contexto, iremos este ano às urnas. O cenário é de incertezas e radicalismos, mas potencialmente carregado de esperança. Nossas escolhas para o Executivo e Legislativo determinarão o projeto de nação que desejamos. Urge o exercício da cidadania, com consciente participação política, capaz de promover a boa política, como diz o Papa Francisco. Necessitamos de uma política salutar, que não se submeta à economia, mas seja capaz de reformar as instituições, coordená-las e dotá-las de bons procedimentos, como as conquistas da Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010, que afasta do pleito eleitoral candidatos condenados em decisões colegiadas, e da Lei 9.840 de 1990, que criminaliza a compra de votos. Não existe alternativa no campo democrático fora da política, com ativa participação no processo eleitoral. Tentativas de ruptura da ordem institucional, hoje propagadas abertamente, buscam colocar em xeque a lisura do processo eleitoral e a conquista irrevogável do voto, tumultuar o processo político, fomentar o caos e estimular ações autoritárias não são, em definitivo, projeto de interesse do povo brasileiro. Reiteramos nosso apoio às instituições da República, particularmente aos servidores públicos, que se dedicam em garantir a transparência e a integridade das eleições. Para nossos bispos, duas ameaças merecem atenção especial. Primeira é a manipulação religiosa protagonizada por alguns políticos e por alguns religiosos que colocam em prática um projeto de poder sem afinidade com os valores do Evangelho de Jesus Cristo. A segunda é a disseminação das fake news, que através da mentira e do ódio falseiam a realidade, carregando em si o perigoso potencial de manipular a consciência. Elas modificam a vontade popular, afrontam a democracia e viabilizam fraudulentamente projeto orquestrado de poder. É fundamental um compromisso autêntico com a verdade e o respeito aos resultados nas eleições.
A democracia brasileira, ainda em construção, não pode ser colocada em risco. Conclamamos toda a sociedade brasileira a participar das eleições e a votar com consciência e responsabilidade, escolhendo projetos representados por candidatos e candidatas comprometidos com a defesa integral da vida, defendendo-a em todas as suas etapas, desde a concepção até a morte natural, que também não negligenciem os direitos humanos e sociais. E nossa casa comum, onde a vida se desenvolve. Todos os cristãos somos chamados a preocupar-nos com a construção de um mundo melhor, por meio do diálogo e da cultura do encontro, na luta pela justiça e pela paz. Agradecemos os muitos gestos de solidariedade de nossas comunidades por ocasião da pandemia e dos desastres ambientais. Encorajamos as organizações e os movimentos sociais a continuarem se unindo em mutirão pela vida, especialmente por terra, teto e trabalho. Convidamos a todos os irmãos e irmãs, particularmente a juventude, a deixar-se guiar pela esperança e pelo desejo de uma sociedade justa e fraterna. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, obtenha de Deus as bênçãos para todos nós. Mensagem da CNBB, assinada pelo arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor, que também é presidente da nossa conferência, pelo primeiro vice-presidente, Dom Jaime, arcebispo de Porto Alegre, e por Dom Mário Antônio, na ocasião, bispo de Roraima, e agora o arcebispo de Cuiabá. E por Dom Joel, que é o secretário-geral da CNBB, bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Que tenhamos, assim, contribuído para a reflexão e para que possamos tomar posições seguras, firmes, diante do momento que nós estamos vivendo. Deus nos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.